Oi, gente, bem-vindo de volta agora para Filipenses capítulo 2. No último estudo a gente viu Paulo encorajando essa igreja. Na verdade, no primeiro estudo a gente falou sobre o encorajamento que essa igreja é para a vida do Paulo. Como Paulo ama essa igreja, como essa igreja tem encorajado a vida dele. E falamos sobre o fato de não ter nada que ele tem problema na igreja, é uma igreja que ele tem um relacionamento muito legal. Depois a gente viu na segunda parte de capítulo 1 o exemplo da vida de Paulo. Paulo está sofrendo, Paulo está preso, ele tem pessoas falando contra ele, usando a oportunidade que Paulo não está mais presente para falar em nome de Deus para as pessoas e falando contra Paulo. Então, ele está lidando com muitas dificuldades, muitos problemas, e isso pode ser ruim para ele. Só que ele, no meio do seu sofrimento, Paulo está encorajando a igreja, para a igreja não ficar desencorajado com o sofrimento do Paulo. Então, é legal ver Paulo com esse coração de ajudar a igreja. E aqui agora em capítulo 2, ele vai dar uma exortação para a gente sobre como nós precisamos viver, como nós precisamos ser humildes, como nós precisamos pensar para seguir esse mesmo exemplo de Paulo. Só que depois de dar a exortação, ele vai dar mais um exemplo que é um exemplo melhor do que o exemplo de Paulo. Agora vai ser o exemplo de Jesus, o exemplo perfeito que ensinou para o Paulo. Paulo é a pessoa que é por causa do exemplo de Jesus. Então, ele vai dar uma exortação no meio, mas ele começou com o exemplo da vida do Paulo, depois a exortação e agora, de novo, o exemplo da vida de Jesus. Então, vamos entrar no texto aqui, nós vamos ver essa primeira parte que é a exortação, aqui em capítulo 2, e eu vou ler os primeiros 4 versículos. E fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que exortação! Já estou querendo desistir aqui, já estou percebendo o quanto que eu preciso crescer. É muito difícil, o que ele fala aqui tem muita coisa difícil, mas olha como ele começa. Primeiro ele tinha dado o exemplo dele, mas ele não é o exemplo perfeito. Então, o que ele fala aqui em versículo 1? Se por estarmos em Cristo. É o começo de tudo. Se a gente vai ter esperança de alguma mudança, alguma transformação de vida, de atitude, de mente, tem que começar com isso. Estando em Cristo. E ele fala, estando em Cristo, nós temos motivação. Nós temos algo para nos motivar a mudar. Nós temos a pessoa de Jesus, que Ele é o sacrifício, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Então, nele nós temos a motivação de viver diferente. Nós temos a motivação de não continuar no nosso orgulho, no nosso pecado. Nós precisamos olhar para o exemplo dele e mudar. E ele fala alguma exortação de amor. Se tem alguma exortação de amor, é quando estamos em Cristo. Né? Vendo o amor de Cristo, o sacrifício que Jesus mostrou para amar a gente, isso faz a gente querer ser igual. Essa é uma exortação. Só olhar para a vida de Jesus é uma exortação de amor. Ele fala alguma comunhão no Espírito. Nós temos o mesmo Espírito. A Bíblia fala que nós temos o poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Esse mesmo Espírito habita em nós. Então, se esse Espírito tem o poder para dar vida onde não existe vida, esse mesmo Espírito pode dar vida para a gente também. Esse Espírito pode ajudar a gente a ter humildade quando nós não temos. Então, nós precisamos
dessa comunhão no Espírito. Ele fala alguma profunda afeição e compaixão. E ele está falando sobre o relacionamento aqui. A gente aprende a amar, ter afeição, compaixão, ver as pessoas com os olhos de Deus. E vendo dessa forma, lembra como ele tinha falado no último capítulo sobre a graça? Todos nós recebemos a graça. Quando nós olhamos para as pessoas em Cristo, a gente percebe que todo mundo é igual. A gente não pode julgar e condenar mais, porque eu sei que eu sou igual, eu sou um pecador, eu preciso da graça, então eu posso ter afeição e compaixão. E ele fala, completem a minha alegria. Então ele não está falando só de Jesus, mas o desejo de Paulo é de ver essa igreja crescendo e sendo mais parecidos com Jesus, e esse é o que traz alegria para a vida do Paulo. Se a gente pensa sobre o que traz alegria para a gente, muitas vezes a gente pensa sobre coisas terrenas, né? Coisas aqui que são coisas que eu quero. Aqui, o que traz alegria para a vida do Paulo é quando a igreja está crescendo. Como que traz alegria para ele? Ele fala, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O desejo de Paulo é de ver uma igreja unida. Ele quer ver as pessoas trabalhando juntos, ele quer ver as pessoas com o mesmo coração, com a mesma atitude, não divididos, não separados, mas amando um ao outro. Esse é o desejo de Paulo e é o desejo de Deus para nós também. Mas é muito difícil. Por causa do nosso pecado, por causa do nosso orgulho, a gente gosta de separar, a gente tem dificuldade de pensar da mesma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Como que a gente pode ter unidade? Como que a gente pode trabalhar juntos, tendo a mesma mente? Temos que morrer por nosso orgulho. Temos que ser humildes. É o único jeito da gente viver esse chamado de ser unidos, porque nós somos pecadores que só pensamos nos nossos desejos, nas nossas coisas. Então nós temos que ser humildes, nós temos que considerar outros superiores. Ele fala, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então eu preciso parar de pensar só no que eu penso, só no que eu quero e como eu quero fazer as coisas, e eu preciso ter a graça para olhar para os outros primeiro. Esse é um exercício muito difícil. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ver o exemplo de Jesus. Então, a gente viu essa exortação nos primeiros 4 versículos. Aqui ele fala sobre o que nós precisamos fazer. E eu não sei você, mas eu já estou pensando que é o impossível. Olhando para a minha vida, olhando para o orgulho que eu tenho e a dificuldade que eu tenho de pensar igual uma outra pessoa, é engraçado que a pessoa que eu mais amo nesse mundo é a minha esposa. E eu tenho dificuldade de pensar igual a ela. Se eu amo ela, como que eu posso amar ela e ter essas dificuldades? E agora ele vai falar para amar a igreja e ser unido com a igreja dessa forma? Não é nem a pessoa mais próxima. A pessoa mais próxima eu já tenho dificuldade. E aqui eu preciso pensar e ter a mesma atitude que a igreja toda. Como que eu vou fazer isso? Agora ele vai dar a resposta. Ele deu a exortação, falou o que a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer isso? Versículo 5. Se a gente, só aplicando versículo 5 aqui nas nossas vidas, a gente ia resolver todos os problemas das nossas vidas. Só que não é tão fácil, né? Versículo 5 ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Simples, né? Se você quer ser maduro, se você quer ser unido, se você quer o amor como Jesus amou, se você quer representar Jesus aqui no mundo, você só tem que aplicar um versículo. Um versículo na Bíblia toda, aqui. Filipenses 2,5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Eu quero, é o meu desejo. Eu desejo do meu coração ser igual a Jesus, ter o mesmo coração, a mesma atitude de Cristo. Mas eu tenho uma luta, eu tenho uma guerra no meu coração, na minha mente, minha carne quer o que a minha carne quer e o Espírito quer as coisas de Deus e eu vivo nessa luta sempre, mas ele vai mostrar pra gente aqui
O que eu acredito foi o que mudou a vida de Paulo. Paulo viu o exemplo de Jesus e isso mudou a vida dele. Para que agora ele pode ver essas coisas acontecendo, que ele foi preso, que ele tem pessoas falando contra ele, ele está sofrendo. Com todas essas dificuldades, ele agora consegue ver que no meio da dificuldade, Deus tem um plano bom e Deus não esqueceu dele e Deus ainda está no controle e ele pode confiar nisso. Ele não precisa reclamar porque ele sabe que Deus está fazendo algo. Então, aqui, o exemplo de Jesus, que é o exemplo para a gente, se nós queremos a atitude de Cristo, nós temos que olhar para o exemplo dele e aplicar o que a gente vai ver na vida dele. Então, de 5 a 8 vai ser o exemplo de Jesus, e depois a gente vai ver ainda hoje, de 9 a 11, que é o resultado de viver dessa forma. Mas vamos ver aqui. Versículo 5, ele fala o que a gente já leu, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa parte é muito incrível, vendo o que Jesus fez. Qual foi a atitude de Cristo? Esse exemplo é o exemplo perfeito. Ele fala sobre Cristo, que ele era Deus. Ele fala, embora sendo Deus, Jesus é Deus. Em João, capítulo 1, ele fala que nada foi criado sem Jesus. Lá em Gênesis, capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, ele usa o plural para falar, nós criamos. Porque não era só Deus, era Deus e Jesus, o Espírito Santo, a Trindade trabalhando junto para fazer todas as coisas, para criar todas as coisas. Então Jesus é completamente Deus. A história dele começa aqui na Terra, nos Evangelhos, quando ele nasceu. Mas ele sempre existia antes disso. Então, ele é Deus, mas olha isso, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Não é algo que, para ele, não precisa segurar nisso. Jesus é Deus, ele não precisa... não sei se já viram pessoas... Eu gosto muito de basquete, basquete profissional, e às vezes tem jogador que gosta muito de ser profissional. Então eles ficam mais velhos, né, acontece, e eles não querem aposentar, eles não querem sair, eles ficam muito tempo jogando, porque eles não querem sair, mesmo que não estão jogando bem mais. E que eles querem segurar nisso, é a identidade deles. Eu tenho isso, é isso que eu sou, não sei o que eu posso fazer sem ser jogador de basquete. Para Jesus não ser igual a Deus, ele não precisa segurar nisso de ser igual a Deus, porque não foi algo que ele alcançou. É a identidade dele, é quem ele é. Então ele não precisa segurar nisso. Então ele consegue abrir mão dessa identidade dele, porque ele tem segurança sobre quem ele é. É muito legal isso. Nós temos dificuldade com isso. Por causa do nosso orgulho, nós temos dificuldade com isso. Nós queremos mostrar para as pessoas como nós somos importantes, como nós somos bons, como nós somos inteligentes, e a gente quer mostrar para as pessoas. Jesus era diferente. Ele não precisa segurar nisso, ele não precisa apegar nisso, ele não estava querendo mostrar sua grandeza aqui na terra. Ele veio para servir, é o que ele vai falar aqui. Versículo 7 ele fala, mas esvaziou-se a si mesmo. Deus, estamos falando sobre Deus, esvaziou-se a si mesmo. Nós queremos sempre mostrar que nós somos mais, nós sempre tentamos mostrar que eu consigo, eu sou bom, eu faço. Jesus, ele fala, eu não preciso mostrar nada, esvaziou-se a si mesmo, ele fala, vindo a ser servo. Jesus veio entregando a divindade dele, entregou essa natureza de Deus, porque ele veio para ser servo, ele veio para nos servir. Ele não precisou mostrar nada, ele queria abençoar, ele queria ajudar
e servir as pessoas. E ele fala, tornando-se semelhante aos homens. Ele veio como servo, mas ele veio também como um homem, como um de nós, limitado, com nossas dificuldades, com nossos sofrimentos. Ele enfrentou as dificuldades que nós enfrentamos, ele foi rejeitado, ele sabe o que é passar pelas coisas que nós passamos, de não ter dinheiro, de não ter as coisas que a gente pensa que é importante nessa vida. E ele passou por tudo isso sem pecar, mas ele fez isso porque ele tinha um propósito, porque ele sabia o que ele veio para fazer, ele veio para servir, ele veio pensando na gente. Então, ele veio como um homem e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se mais ainda. Ele já foi, só até aqui já foi humilde, mas humilhou-se mais ainda e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele foi abrindo mão de tudo que ele tinha, tudo que ele era, para poder nos salvar, para ser o sacrifício dos nossos pecados. O que a gente não ia conseguir fazer, porque nós temos pecado, nós somos pecadores. Nós precisamos de alguém para nos salvar, porque nós não somos suficientes. E ele veio como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, sem mancha, para ser esse sacrifício para nós, para ser esse servo, para mostrar esse exemplo de humildade e amor e sacrifício. E ele passando por essa coisa pior, ele sendo encontrado na forma humana, sendo humilde, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso aconteceu, é a pior coisa que a gente pode imaginar. E a pior coisa que pode acontecer em toda a história, que Deus veio para o mundo e morreu. Mas estamos pensando sobre essa história de Paulo, que ele está passando por dificuldades, ele está sofrendo, mas ao sofrer, ele sabe que Deus tem um plano até no sofrimento. Sofrimento não é a pior coisa para a gente, porque Deus ainda tem um plano. Aqui estamos falando de Jesus, Jesus sofreu também, mas no sofrimento ele trouxe esperança, ele trouxe salvação, ele trouxe vida nova. Então nós podemos confiar que no sofrimento Deus ainda tem um plano. O resultado, vamos ver essa última parte agora, versículo 9, ele fala, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi glorificado. Jesus, ele veio como servo, como homem, e ele veio para morrer, foi obediente, foi humilde. E o resultado disso é que ele foi exaltado. Ele foi exaltado por causa da obediência dele, por causa da humildade dele. Então, nós temos que exaltar o nome de Jesus. Ele é o único digno, né, de louvor, porque ele que é Deus, ele é nossa salvação, e nós temos que lembrar o lugar dele, mas nós temos que ver que é o caminho para nós também. Humildade, né? Ser servo, amar, tudo isso nós aprendemos com Jesus, com o exemplo que Jesus mostrou para a gente, e o resultado disso para a gente também vai ser a mesma. Não que a gente vai ser como Jesus, né? Exaltado como Jesus, mas ele fala que o maior no reino de Deus é o servo. Então, para a gente ser o maior para ele, nós temos que ser servo também. Então a gente aprende com Jesus como ele viveu, a gente vendo a humildade e o sacrifício de Jesus, a gente aprende que mesmo se eu estou sofrendo, mesmo se estou sendo humilhado, mesmo que eu estou sendo servo, eu posso pensar que eu sou o menor. Tudo bem, você está sendo como Jesus e nós precisamos aprender com ele, seguir o exemplo dele, e nós temos que ser servos e ser sacrifícios vivos para a glória de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. E o resultado disso é que ele está vendo e ele vai dar a recompensa depois. Então, estamos encorajados com essa história. É difícil, ser humilde sempre vai ser difícil, mas nós temos o exemplo perfeito que é Jesus. Então, eu espero que hoje nós podemos
estar encorajados com essa exortação, porque a gente sabe que em Cristo tudo é possível. Nós temos o poder de Deus em nós. Então vamos refletir sobre isso hoje e na próxima vez a gente volta para terminar capítulo 2. Amém? Deus abençoe.